assim a palavra do Senhor. Números, capítulo de número 33, versículo 50. Estaremos lendo esse texto aqui hoje. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, e lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos ou altares, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias, aos muitos e a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair, e alguém ali a terá, segundo a tribo de vossos pais tomareis a herança. Mas se não lançardes fora, aqui está o centro, versículo 55. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar, deles vos serão por espinho nos vossos olhos, e por agrilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitais. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Também quero ler aqui Josué, capítulo 11, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Porque muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra, e tomaram a todas. Porque do Senhor vinha que o seu coração endurecesse para sair ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para não ter piedade deles, mas para os destruir todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente, presta atenção aqui, olha o que a Bíblia vai dizer: somente ficaram de resto em Gaza, Gate e Asdod. Então Josué entra em uma peleja e deixa povo em Gaza, deixa povo em Asdod e deixa também povo em, deixa eu ver aqui, sair do texto, e Gate. 3 lugares eles deixam povo. E é esses 3 povos que nós vamos falar qual foi a participação deles no meio do povo de Israel. O povo de Gaza, o povo de Gat e o povo de Asdod. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela sua graça, obrigado pela sua bondade e misericórdia. Estamos aqui pedindo a tua bondade e misericórdia sobre o teu povo. Abençoa o teu povo em tudo. Abençoa a tua igreja, Pai. A igreja mundial, que seja abençoada pelo Senhor, pela sua graça. Oramos pela tua igreja que está em todas as partes do mundo e que está sofrendo por conta dessa pandemia. E nós cremos que em meio ao sofrimento, em meio às necessidades, o Senhor tem suprido a necessidade de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, vamos estar entrando aqui no nosso texto. Por favor, me arranja aí água. Vamos estar entrando aqui no nosso texto de Números primeiro. Então, quando se fala a respeito de situações mal resolvidas, a nossa localização geográfica é no deserto. O povo estava saindo do Egito, terra onde ficou como escravo, estava a caminho da terra prometida, que Deus havia feito a promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó. E José tinha esperança que um dia essa promessa poderia se cumprir e o povo poderia voltar para a terra prometida. Então, quando olhamos para o texto de Números,
Deus está dando algumas ordens claras para Moisés, e essas ordens também ficaram claras para Josué. Deus disse: quando vocês entrarem na terra, expulsam todo o povo que estiver na terra. Tudo que for pessoa e estiver habitando na terra que jurei aos vossos pais lhe daria, vocês colocam para fora da terra. A Bíblia diz que o povo saiu e foram em direção à terra prometida. Moisés morreu. Fica Josué, e pelas mãos de Josué, Deus fez o povo entrar na terra prometida. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na terra prometida, Josué fez muitas conquistas. Josué expulsou os anaquis das montanhas e outros povos que estavam habitando na terra. Mas, detalhe, a Bíblia diz que Josué deixou 3 grupos ou 3 povos habitarem na terra, não os expulsou. E esse mesmo povo que Josué deixou, lá no futuro começaram a causar alguns problemas para o povo de Israel. Esses povos começaram a trazer dificuldades no povo de Israel, porque esse mesmo povo foi poupado por Josué. Esse mesmo povo foi poupado pela tribo que saiu do deserto e entrou na terra prometida. E Deus havia falado que se esse povo não fosse expulso da terra, ele seria como espinho nos olhos do povo e seria como agrilhão sobre as costas do povo. E Deus disse: o que eu faria com o povo que vocês deixarem na terra, estarei fazendo com vocês. Então Deus estava dizendo: se vocês não fizerem uma limpeza total na terra, vocês vão estar trazendo problemas para vocês mesmos. Ou seja, se vocês não tirarem totalmente o povo, se vocês não destruírem os postes ídolos, se vocês não destruírem os altares que esses povos construíram para adorarem deuses estranhos e deixarem esses altares no vosso meio, tudo que eu jurei fazer com esse povo em termos de castigo e destruição, eu estarei fazendo com vocês. Mas Josué parece que se esqueceu da ordem que Deus havia dado para Moisés e para a sua vida mesmo, a respeito de entrar na terra, possuir a terra e expulsar todos que estão na terra. A Bíblia diz no livro de Josué, no capítulo de número 11, no versículo 22, nenhum dos anaquis ficou de resto na terra dos filhos de Israel, somente ficaram de resto em Gaza, em Gat e Asdod. Esses 3 lugares, Gaza, Gat e Asdod, veio os piores inimigos de Israel. Josué já havia morrido, se passaram séculos, passaram anos. Vem uma outra geração que começa a sofrer nas mãos do povo de Gaza, que começa a sofrer nas mãos do povo de Gat, que começa a sofrer nas mãos do povo de Asdod, porque no passado os seus pais decidiram não resolver completamente o problema. Situações mal resolvidas. Então, queridos, quando eu quero falar a respeito desse tema, na nossa vida, algumas situações têm acontecido porque no passado nós não resolvemos bem os nossos problemas. Primeiro, este texto nos alerta a respeito dos perigos de uma obediência parcial às ordens de Deus. O povo obedeceu de forma parcial. Todas as vezes que a nossa obediência é parcial a Deus, nós vamos ter problemas no futuro. O povo era para matar todos, para expulsar todos, para destruir os altares, mas ainda assim o povo obedece a Deus de forma parcial. Antes de você entrar em qualquer situação, antes de você entrar em qualquer negócio, antes de você se meter em qualquer relacionamento, tenha plena certeza que os teus relacionamentos do passado, eles já estão bem resolvidos. Por que hoje você vê na televisão, nos jornais, o ex vem e mata a ex que já estava casada com uma outra pessoa? Sabe-se o que? Situação mal resolvida. Por que hoje você vê relacionamentos que já terminaram há anos, mas ainda hoje estão destruindo casamentos que
frescos, casamentos que começaram agora, situações mal resolvidas. Por que existem coisas na política, sobretudo no nosso país, que já não era para nós mais viver das situações, que já não era para nós mais experimentar das situações, mas ainda assim nós estamos enfrentando os mesmos problemas, porque no passado muitas situações não foram resolvidas. Por que ainda no nosso país, ainda algumas pessoas, quando estão em debates políticos, quando estão a perder, talvez por falta de argumento, usam a guerra como desculpa? Porque situações mal resolvidas. Todas as vezes que as situações do passado, que as situações que envolvem o passado não forem resolvidas, elas sempre trarão presentes problemas no presente. Por isso, não podemos abrir novas portas sem ter certeza que as portas do passado estão devidamente fechadas. Não podemos começar novos projetos sem ter a certeza que o projeto do passado que foi começado já está concluído. Não podemos entrar em um novo relacionamento sem ter a plena convicção e certeza que o meu relacionamento do passado já não tem mais poder sobre a minha vida hoje e jamais frustrará o meu relacionamento do futuro. Por isso, situações mal resolvidas hoje acatarão ou trarão grandes problemas no nosso futuro. Amado, não podemos fazer novas dívidas sem ter certeza que as dívidas antigas já foram resolvidas. O povo de Israel já estava informado de como poderiam tratar os inimigos que estavam na terra. O povo de Israel já estava informado, já estava preparado no deserto durante 40 anos, que quando eles chegassem na terra, não haveria conversa com o inimigo, era chegar na terra e colocar para fora todos os inimigos. Mas a Bíblia diz que o povo chega na terra, ele poupa o povo de Gat, o povo de Gaza e o povo de Asdod, que se transformaram nos maiores inimigos de Israel. As ordens de Deus foram claras no sentido de que o povo devia expulsar todos. As ordens de Deus foram claras no sentido de que o povo devia purificar a terra. Talvez você que está me ouvindo hoje, não será que você está enfrentando problemas que são os mesmos problemas que os teus pais enfrentaram no passado? A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, desde a primeira, a terceira e até a quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Ou seja, se você continuar no mesmo estilo de vida, se você continuar na mesma prática de vida que os teus pais tiveram, o que vai acontecer? Deus estará tratando você da mesma forma que tratou seus pais no passado. Por isso ele está a dizer que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, desde a primeira até a quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Ou seja, se você continua nas mesmas práticas que andaram os teus pais no passado, prática de ocultismo, de bruxaria, prática de magia negra, prática de consulta às casas do Quimbanda, tudo aquilo que Deus fez de maldição nos teus pais, Ele estará causando as mesmas coisas hoje sobre a tua vida. Por isso Deus está dizendo para mim e para você, que se nós não tomarmos atitude a respeito dos nossos problemas, esses mesmos problemas nos trarão problemas no futuro. Se nós fugir dos problemas, que é situações mal resolvidas, essas mesmas situações que nós ponderamos hoje, poderão nos causar problemas maiores sobre a nossa vida. Deus falou para o povo: depois que vocês purificarem a terra, depois que vocês limparem a terra, depois que vocês trabalharem na terra, depois que vocês tirarem todos os altares da terra, vocês podem habitar em paz. Ou seja, se você não se livrar das heranças malditas dos vossos pais, se vocês não se livrarem
das maldições que os vossos pais foram buscar no passado e eles passaram para vocês, isso continuará trazendo maiores problemas sobre as vossas vidas. Por isso o conselho de Deus para o povo é que eles deviam se livrar de todos aqueles oponentes. Então assim sucederá no futuro, se nós não nos livrarmos de todos os problemas do passado que não foram resolvidos. Primeiro, como eu ia dizendo, do povo de Gad. Gad produziu 5 gigantes que foram os maiores inimigos de Israel. Os irmãos estão dizendo que o som está falhando aí, né? Deixa eu ver se nós conseguimos consertar aqui alguma coisa. Está falhando o som ou a imagem? Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Certo, e agora? Vocês conseguem nos ouvir? Eu gostaria que vocês deixassem um comentário. Vocês conseguem nos ouvir? Irmã Elsa, você está conseguindo nos ouvir aí? Manuel Buite aí, consegue nos ouvir? O André consegue nos ouvir? Irmã Milagre? Queremos ter certeza, porque eu quero entrar no apogeu, no auge da mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Aí eu estou esperando o vosso comentário, sempre. Você consegue nos ouvir agora? Sim, ouço bem. A Lana consegue nos ouvir. A Lana que está em Portugal está nos ouvindo. Deus abençoe, minha querida. Então vamos lá. Como eu ia dizendo que em Gad é o povo que Josué poupou, não expulsou e não matou. De Gad, a Bíblia diz que surgiram 5 gigantes que se transformaram nas piores armas contra Israel. De Asdod produziu Dagon. Dagon era tido como pai de Baal. Se você olhar no Antigo Testamento, Baal era uma entidade espiritual, era um deus cananeu que disputava adoração com Deus. Então, de Gad surgiram 5 gigantes. De Dagon, ou melhor, de Asdod produziu Dagon, o pai de Baal. E de Gaza produziu Dalila. Dalila, ela veio de Gaza. Preste atenção nos 3 povos que saíram dos povos que Josué no passado poupou. Como Josué não resolveu no passado, como Josué não matou os de Gad, não matou os de Asdod, como Josué não matou os de Gaza, a Bíblia fala que de Gaza vieram povos que trouxeram problemas para Israel. Gaza produziu prostitutas como Dalila e outra mulher de Timinate, que fizeram cair o maior juiz de Israel. Então você começa a perceber, quando as situações são mal resolvidas, nós estaremos deixando problemas para os filhos. Amado, muitos pais, depois que partirem desse mundo, vão estar deixando muitos problemas para os filhos, situações que deviam ser resolvidas por eles, mas eles acabaram transferindo para outra geração. Então nós hoje temos uma grande responsabilidade de resolver todos os problemas hoje, para no futuro os nossos filhos não enfrentarem outros problemas. Eu gostaria que você lesse comigo agora no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Então Josué poupou o povo de Gad, Josué poupou o povo de Asdod e Josué poupou o povo de Gaza. Vamos ver o que Gad nos ofereceu, ou melhor, ofereceu para Israel. Em Gad nós vemos aqui o primeiro gigante produzido em Gad. Diz assim a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Golias da onde? De Gad, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo de mãos. Amados, olha o que está acontecendo aqui. A Bíblia está dizendo que nos dias de Samuel, nos dias de Davi, dias muito distantes de Josué, a Bíblia diz que houve uma guerra entre os filisteus e Israel.
E quando houve essa peleja, os filisteus mandaram uma arma mortífera que fazia guerra desde a sua mocidade, que era Golias. E Golias enfrenta a Israel e todo Israel foge com medo. Esse Golias queria matar Israel e ele faz uma proposta para Israel. Ele diz: se eu vencer a guerra, todo Israel. Mas o que nós entendemos aqui também é que isso aqui, Dagon, representa a oposição espiritual. Amado, como é que está a espiritualidade da sua vida? Eu sei que pessoas do Brasil estão vendo isso. Eu sei que pessoas que estão em muitas partes do mundo estão vendo isso. Só que muitas pessoas, quando se fala de quebra de maldição na África, falam isso é besteira. Os reformadores não falaram disso, querido. Eu quero lhe dizer uma coisa. Quando se fala de batalha espiritual, as batalhas espirituais que nós enfrentamos na África não é a mesma que os europeus enfrentam. As batalhas espirituais, por conta de pactos e alianças que os nossos ancestrais fizeram, que hoje acabam pesando sobre nós, não é a mesma coisa que uns estão enfrentando no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Não é a mesma coisa, porque, amado, meu amigo dizia assim: por enquanto alguns estão a lutar com cobra, aqui na África a luta é com dragão. Porque para além de nós estar a lutar com o diabo, para além de nós estar a lutar contra o pecado, para além de nós estar a lutar contra os demônios, nós temos que lutar contra espíritos familiares. Isso é uma realidade maligna sobre a África. E por enquanto nós não destruir esses deuses malignos, por enquanto nós não destruir esses postes ídolos, eles vão continuar a trazer problemas sobre as nossas vidas. Eles vão continuar a trazer dificuldades sobre as nossas vidas. Por isso a Bíblia fala que os filisteus pegaram a arca de Deus e colocaram diante de Dagon. A Bíblia diz que naquela noite Dagon caiu prostrado diante da presença de Deus. Amado, como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o seu passado espiritual? Eu lembro quando eu era menino, meu pai trazia quimbanda em casa para fazer trabalho, atendimento ao domicílio, serviço personalizado. E nós tínhamos que passar entre as pernas do quimbanda. E uma coisa que você cresce, e amanhã muitas coisas começam a dar errado na tua vida, você não consegue resposta, mas se você olhar para o passado, você vai entender: é a consagração que fizeram na minha vida lá no passado, foi o sangue que foi espargido sobre a minha vida que está me causando problemas hoje, é a galinha que foi morta ou enterrada viva, é o cabrito que foi enterrado vivo no passado, que hoje está a trazer consequências espirituais. Por isso tem pessoas que não conseguem dormir, pessoas que não conseguem ter paz nos relacionamentos, pessoas que não conseguem gerar filhos saudáveis, ou pessoas que geram filhos e estão o tempo todo a abortar esses filhos. Então, por isso, amado, quando eu me converti e eu entendi sobre o jugo espiritual que eu estava, a primeira coisa que eu fiz, pastor, todos os nossos pecados foram desfeitos na cruz, por isso a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre eles. E pelas suas pisaduras nós fomos o que? Sarados. Mas no meio de tudo isso precisamos também entender ou perceber que todas as circunstâncias mal resolvidas no passado, quando elas começam a ter influência sobre a nossa vida, nós temos que dobrar o joelho e rejeitar toda a herança maldita e dizer mesmo: Senhor, eu rejeito a herança espiritual maligna que eu herdei dos meus pais. Porque, amado, se você pode receber uma herança boa dos teus pais, por que não a maldita? Às vezes nós falamos: não, esse negócio de herança maldita não funciona, uma herança familiar maldita não funciona. O que acontece? Amado, podemos receber as bênçãos espirituais dos nossos pais? Podemos ou não? Podemos. Se o teu pai te abençoar, você é abençoado? Lógico que és, porque o teu pai tem autoridade espiritual sobre a tua vida. O teu pai tem autoridade também de sangue, porque você é extensão dele, tem autoridade sobre a tua vida. Mas agora, se ele te amaldiçoar, tem autoridade ou não tem? Também tem. Por isso nós temos que estar prontos e preparados para rejeitar
para negar toda a herança do passado. E dizer que, olha, o que o meu pai fez no passado não terá poder sobre a minha vida. O meu pai é da Lunda Norte. Veja, né? Como os jovens são mansos. Em termos de feitiçaria, eles são muito mansos, né? Meu pai é da Lunda Norte. Meu pai tem primos, tem pessoas da sua família que fizeram filho entre si. O meu bisavô casou com irmãs de parte de pai. Os meus bisavós fizeram vários pactos lá na Lunda Norte no passado. Os tios do meu pai, que eram meus avós também, eles casaram entre si, entre primos. E eu estou debaixo de toda essa nuvem de testemunho. O que acontece comigo se eu não orar? O que acontece comigo se eu não dobrar o meu joelho e colocar minha vida debaixo do sangue de Cristo e aos pés da cruz de Cristo? O que acontece com os meus filhos se eu não pegá-los e trazê-los para a cruz? É isso que você tem que entender. Não vamos ficar amado. Os europeus não enfrentam as mesmas batalhas que nós na África enfrentamos. Nós estamos a lutar com demônios, nós estamos a lutar com Satanás, nós estamos a lutar com maldições familiares, nós estamos a lutar com uma cultura de maldição terrível. Por isso o sangue de Jesus te guarde. O sangue de Jesus guarde a tua família. O sangue de Jesus se levanta para proteger a tua casa. E o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. E o terceiro povo veio da cidade de Gaza. Gaza. Quando falamos sobre Gaza, lembramos de Sansão. O juiz mais cheio do Espírito Santo. Um dos homens mais cheios do Espírito Santo no Antigo Testamento é Sansão. Caiu por causa de Dalila, que veio de Gaza. Amado, qual é a influência que Gaza teve sobre Sansão? Como Josué no passado poupou, Gaza produziu uma prostituta. Deixa eu tomar aqui água. De Gaza produziu prostituta que fez Sansão, o maior juiz espiritual de Israel, caiu com ela. Sansão dormiu com uma prostituta vinda de Gaza. E hoje, qual é a herança em termos de casamento? Agora deixa eu falar aqui um pouquinho com a tua família. Por que você não se casa? Ou se você casou, por que de tantos problemas? Por que os teus filhos estão entrando nessa vida de droga, de prostituição, de rebeldia? Por que os teus filhos estão crescendo? Parece que nada está dando certo. Não será essa influência maligna? Deixa eu contar aqui o meu testemunho. De filhos da minha mãe, da parte materna, nós somos 8. Da parte do meu pai, nós talvez podemos ser uns 25. Ou 28. A minha mãe engomou fato para o meu pai casar. O meu pai casou várias vezes. Eu contava quando era menino, eu contava as vezes que eu via o meu pai no ano. E eu cresci no meio de tudo isso. Meu pai teve várias mulheres e vários relacionamentos. Aí eu cresço no meio de tudo isso, sobre essa nuvem na minha vida. Eu cresço sobre essa influência espiritual, que é normal ter vários casamentos. E aí eu cresço e chega um período da minha vida, eu falo que não é necessário, eu tenho que viver porque aquilo é com meu pai e não comigo. Amado, isso tem influência na minha vida? Lógico que tem. Desde que eu preciso me levantar e reposicionar a minha vida. Porque se eu estiver a cometer os mesmos erros que meu pai cometeu no passado, eu estarei transferindo a mesma herança para as pessoas no futuro que estarão seguindo a minha vida. Por isso eu preciso me levantar como pessoa e dizer assim: eu preciso me reposicionar. Primeiro, ser marido de uma só mulher. Segundo, ser um pai presente para os meus filhos. Terceiro, o que eu não recebi em termos de paternidade, eu vou dar essa mesma paternidade, vou dar uma outra paternidade bíblica, espiritual sobre os meus filhos. Senão nós continuaremos sobre a mesma influência. Se eu te contar a história dos meus irmãos que não aceitaram a Cristo ainda, eles estão vivendo sobre o mesmo jugo do meu pai. Eu tenho um irmão mais velho da parte de pai que ele tem 4 casas já, tem 4 esposas já. E aí você vai dizer o quê? Porque ele gosta simplesmente? Não, é uma influência espiritual. São situações mal resolvidas no
passado que estão gerando uma grande influência sobre a geração do presente. Com isso eu quero dizer para você, mãe, resolva os teus problemas para não causar problemas nos teus filhos. Tem muito filho frustrado por conta da mãe. Tem muito filho frustrado por conta do pai. Antes de eu ter um compromisso verdadeiro com Cristo, eu queria ver o diabo e não queria ver o meu pai. Eu queria ver demônios, mas não queria ver o meu pai. Eu tinha raiva dele, porque meu pai tinha um bom trabalho, meu pai era pessoa influente, meu pai era conhecido, mas ainda assim nós passamos muitas necessidades, porque ele nunca estava lá. Ele assumiu tantos relacionamentos que não conseguiu dar conta de cuidar de muitos outros filhos. Eu tenho um irmão mais velho que hoje, pela graça de Deus, é policial. Foi com 14 anos em Luanda, foi dormir embaixo do prédio, vender maço de cigarro, quando meu pai tinha condições. Isso nos fez crescer com amargura, mas hoje, graças à cruz, perdoamos os nossos pais. Eu amo meu pai até agora, estou com saudade dele. Mas eu quero dizer para você, se você, pai, não resolve os problemas hoje com teu filho, você estará gerando um filho amargurado. Você amanhã na tua velhice vai ter um filho frustrado que não vai querer saber de você. Eu estou contando meu testemunho aqui, não porque eu estou amargurado, eu estou contando isso para servir de exemplo para você. Hoje eu estou liberto, e mais do que liberto. Pensa no homem mais feliz da terra, sou eu. Mas tudo isso passou por um processo de libertação, restauração. Por isso você que está aí como pai, cuida dos seus filhos, seja um exemplo. Apareça na vida dos teus filhos, resolva as situações mal resolvidas. Já basta o problema que os teus filhos terão. Eles não precisarão ter os mesmos problemas que você teve. Por isso, se eu limitá-los, se eu protegê-los, se eu resolver todas as situações não resolvidas, ainda que eu morra amanhã, os meus filhos terão paz. Os únicos problemas que eles terão são os problemas que a vida vai lhes oferecer, ou os problemas que eles mesmos vão causar, e não um problema que eu estarei deixando para eles. A Bíblia fala que tinha uma mulher dos filhos dos profetas, que essa mesma mulher ficou com problema de dívida porque o marido morreu e deixou uma dívida grande, que queriam levar os filhos como escravos. Hoje, quantos filhos estão pagando as dívidas espirituais, as dívidas morais, as dívidas culturais, as dívidas religiosas dos pais, porque os pais no passado não resolveram. Por isso hoje mesmo vamos quebrar, vamos rejeitar toda a herança maldita da tua vida. Eu não sei qual é a herança que está sobre a tua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: através do sangue de Jesus, nós podemos quebrar e orar e pedir que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida. Eu quero orar com você nessa noite. Não importa como você esteja hoje, não importa como você esteja agora, mas eu quero orar pela sua vida. Quais são as maldições que assolam a tua vida? O que é que você olha na tua vida e diz assim: nossa, eu estou a viver as mesmas situações e circunstâncias que os meus pais viveram no passado? O que é que está acontecendo na tua vida hoje que você pode dizer assim: pastor Isaac, tudo que a minha mãe viveu, eu estou vivendo hoje?